Marcelo, o que ele quis dizer com isso? Que eu confesso que eu não entendi. Se a pessoa jogar banco imobiliário, ela fica rica. E se ela jogar um jogo de tiro, ela vai virar um assassino? Se ela jogar FIFA, ela vai aprender a jogar futebol. Se Isso. ela jogar Mario, ela vai ficar gordinha e falar italiano. Cara, é muito louco um cara que é general do exército, que passou a vida inteira brincando de soldado, brincando de guerra, falar que um videogame pode influenciar as pessoas a saírem matando, né, cara? E, cara, olha o que ele diz. Ele falou, tenho netos e os vejo muitas vezes mergulhados nisso aí. Então o quê? Os netos dele vão virar assassinos? É isso? O cara não tem noção de quantas milhões de pessoas no mundo jogam videogames, né? E aí 3, 4 cometem um massacre e aí, por coincidência, esses caras jogavam videogames. Então a culpa é do videogame. E não o contrário, né? Não é assim, o maluco também joga videogame. Não, é o videogame que tornou o cara maluco, né? Não é o culto à violência, não é o culto ao vencedor, não é o bullying, não é nada disso. É o videogame, a culpa é do videogame. Eu até postei isso no Facebook, né, cara? A gente está importando tanto essa cultura dos Estados Unidos, do bullying, do massacre, de culpar o videogame. Eu falei, a próxima moda agora é culpar o Marilyn Manson, né? Porque vamos fazer igual o Columbine, né? Sei lá, é o que nos falta. Não, e assim, você falou desse culto à violência, e é isso, né? É o culto à violência, é a escola que ao invés de resolver expulsa o aluno, sim. Como foi o caso sim. de um dos assassinos, é culpar o videogame, ou seja, é sempre optar pelo mais fácil, né? Elimina, mata, é o videogame. Não, vamos tentar, esse governo... Um dos motivos da nossa crítica tão profunda a ele é porque ele não quer profundidade em absolutamente nada. Ele quer sempre resolver pelo mais fácil e pelo mais ideológico, apesar de falar o contrário. Não tô aqui para julgar o menino que cometeu esse massacre ou diagnosticar esse menino. Mas pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho acompanhado, é assim, o menino dizia que bandido bom é bandido morto. O menino adorava armas, né? Gostava da história de armas e tudo mais. O menino dizia que eu quero juntar todo mundo que usa droga e queimar todo mundo. Aí tudo isso não tem relevância nenhuma. A relevância é o videogame. Não, né, gente? Né? Tudo tem muito mais relevância do que o videogame. Porque se ele jogava 10 jogos e um jogo que ele jogava era violento, a culpa é do videogame. Então é isso, ele joga GTA, que é um jogo onde as pessoas pegam o carro e saem atropelando pessoas. Quantas pessoas fazem isso, né? Esse jogo é um jogo, pra quem joga videogame sabe que é um jogo de super sucesso. Quantas pessoas pegam o carro e saem atropelando pessoas por aí, que é o que tem no GTA? Ninguém, né? Então não é o videogame, né? Desculpa. E outra coisa, né? O próprio Hamilton Mourão, nosso também querido vice-presidente da República, ele diz nessa mesma declaração que quando ele era criança, ele jogava bola, ele soltava pipa, ele brincava na rua. Mas isso não impediu ele de ser um imbecil. De ser general, né? De ser general e de falar asneira como esse tipo, né? Ele nunca foi um pacifista, né? Se ele fosse um pacifista, ele não era um general, né? E outra coisa, ele também fala assim, olha só que interessante, os pais e mães são obrigados a trabalhar por exigência da sociedade moderna, nos faltam escolas em tempo integral. Os caras são a favor de uma reforma trabalhista que vai obrigar ainda mais as pessoas a trabalharem em tempo integral. 18 horas por dia. Estão falando de novos métodos de trabalho que se abre mão de direitos, estão propondo uma reforma da Previdência absurda. Você trabalha até os 80 anos. E aí o cara vem dar uma dessa num momento desse? Mas é muito louco, porque é isso, você vai ter que trabalhar mais horas, trabalhar mais anos, mas ao mesmo tempo vai ter que educar seu filho na sua casa. Então, como você vai fazer isso? Não sei, cara, não sei. E assim, vamos botar arma dentro de casa pro adolescente também ter mais acesso. Para esse adolescente que joga videogame, que eu acho que vira um assassino, todo mundo vai ter arma dentro de casa e mas vai estar dentro do cofrinho, o adolescente não vai ter a senha, é isso? A diferença é essa, que a partir de agora ele não vai precisar mais usar arma ilegal, ele vai usar, como lá no Paraná, ele vai usar a arma do pai. E o legal, vamos falar do Major Olímpio também? Então, essa foi uma das piores. Né, o Major Olímpio, que é senador pelo PSL, né, que é o partido de todo esse clã aí, Bolsonaro porta-voz da bancada da bala, né? Ele diz, Marcelo e meu caro, minha cara Opposicaster, que essa tragédia poderia ser evitada se os professores estivessem armados. Ele teve coragem de falar isso
logo depois, na manhã do dia seguinte dessa tragédia. Cara, ele tem esse discurso, né? Isso é um projeto dessa bancada da bala, de permitir armas em escolas, inclusive, para os professores. Mas, cara, o cara tem coragem. Quem viu qualquer coisa desse massacre, quem viu qualquer tipo de vídeo, eu espero que você não tenha assistido em algumas emissoras ou que você não tenha recebido o vídeo integral no seu celular. Eu espero que você não tenha amigos em redes sociais que tenham compartilhado imagens disso, porque é muito triste, é muito grave, é de se emocionar e de se afundar, assim. Eu espero que você não tenha visto, mas quem viu alguma reportagem, alguma análise, alguma coisa desse tipo, entende a gravidade do que foi esse massacre, o elemento surpresa, que é o que a gente sempre fala que existe, e a impossibilidade de defesa de qualquer pessoa que estava ali. Cara, mas quando eu falo que a gente está importando o pior, principalmente dos Estados Unidos, se você for procurar, no dia 22 de fevereiro de 2018, o presidente Donald Trump disse exatamente isso, cara, que os professores lá dos Estados Unidos deviam estar armados, porque teve um caso desse. É que lá a coisa é muito mais absurda, né? Só esse ano lá já foram acho que 4 ou 5 casos, né? Lá acontecem 28, 30 por ano, né? Com pelo menos 1 ou 2 feridos. Não é que a gente fica sabendo só dos grandes massacres, né? Columbine, Virginia Tech, as coisas grandes aqui que viram notícia. Mas lá quase toda semana tem um caso de atirador em escola. Tinha acontecido um ano passado, que eu não lembro exatamente qual foi. E aí o Trump foi pra TV e deu uma entrevista, ou foi um tweet, não sei, não me lembro, no dia 22 de fevereiro, dizendo isso, que os professores deviam andar armados. E aí era isso. O professor se sente ameaçado, tira o revólver e troca tiro com o aluno, com quem quer que seja. Então, cara, por que não repetir o discurso do Trump? O Trump é um cara super sensato, por que não? Então o cara sai dizendo uma bobagem dessa. Então você começa a imaginar um professor, cara, de frente pro quadro. Aí a escola não tem giz, a escola não tem móvel, a escola não tem ar-condicionado, a escola não tem merenda, a escola não tem nada. Essa no caso tinha, mas a grande maioria não tem. Mas o professor vai estar armado. Eu quero ver, assim, a nossa polícia não tem armamento, né? A nossa polícia não tem munição. O nosso policial vai pra rua sem treinar porque não tem munição pro cara treinar. Então o cara não dá tiro, o cara incorpora na polícia, ele vai pra polícia sem treinar porque não tem grana pro cara treinar. Ou ele compra a munição do bolso dele pra treinar, ou ele não treina. E aí, mas o professor vai ter. E aí o cara, opa, tô me sentindo ameaçado, tô vendo ali que o aluno tá com má intenção, vou tirar minha pistola aqui e vou dar uns tiros no aluno. É isso que o cara sai falando. Cara, é tão absurdo isso. Imagina um tiroteio num pátio, um maluco desse entrando na escola com 38, atirando na vítima, lá na coordenadora, que todo mundo ficou super chocado com a morte dela, dizendo que a mulher amava a escola, todo mundo adorava a mulher, e ela tirando um revólver da cintura e trocando tiro com o menino. Assim, que coisa mais absurda, coisa mais estapafúrdia, como diz o Cruz. Não dá pra aceitar, cara. É isso que os caras perdem a chance de ficar quieto. É impressionante. E só para dar as aspas aqui, porque eu não fiz isso hoje ainda, não falei essa frase que eu gosto de falar, mas eu vou ler aqui exatamente o que o Major Olímpio disse, porque para você entender o que o Marcelo tá falando. Aspas. Para você enfrentar uns demônios armados desses, só mesmo com instrumentos semelhantes. Se a legislação no Brasil permitisse o porte de armas, um cidadão de bem na escola, seja um professor ou um servente, evitaria a tragédia, impedindo que prosseguissem a marcha da morte deles. Fecha aspas. É o que o Marcelo falou. Imagina esses 2 moleques entrando, atirando numa escola, e aí a merendeira, que esse Opposecast ele tem que ser também uma homenagem a ela, né? Ao invés dela salvar as crianças, de colocar elas para dentro da cozinha e fechar a porta, que ela sacasse uma arma e saísse atirando nos caras de volta. Usando a tampa do panelão como escudo, né? Isso. E atirando de volta. Não, cara, assim, eu vi um professor falando no Twitter, né? Falando, gente, vocês não têm noção do número de professores com doenças mentais. Quando a gente fala doença mental, a gente pensa no maluco, né? Assim, fulano tem doença mental. Não, professores deprimidos, professores com burnout, professores com esgotamento nas escolas, com a pressão, com tudo mais. Vocês querem colocar arma numa equação dessa é um absurdo. Aí um indivíduo falou assim, mas o porteiro da escola tinha que estar. Aí o professor, gente, por favor, não discutam com esse cara, por favor. Porque isso, nem o porteiro da escola tem que estar armado, nem o porteiro da escola. O guarda do banco está armado.
E as pessoas não assaltam banco. O cara não vai por trás e põe um revólver na cabeça do guarda do banco e assalta ou mata o guarda do banco e entra e rouba o banco. Se fosse assim, o banco não era assaltado. Se é só pôr um cara armado na porta do banco, não tem assalto, não é assim que funciona? Ou empresa de segurança. Os caras não assaltam um carro forte, que é blindado, que é... Não adianta. O problema é não ter arma. A solução é não ter arma. Não é ter alguém mais uma arma, né? Não é o professor armado, a diretora armada, a coordenadora armada ou vidro blindado na porta da secretaria. Não é isso. A solução é não ter a arma. Essa é a solução. Então, só para fazer justiça aqui, eu não posso chamá-la de merendeira porque, né, ela é uma heroína. Silmara Cristina Silva de Moraes. A senhora me emociona e é uma heroína de fato. A senhora representa de fato quem é esse Brasil. Uma mulher trabalhadora e que salva pessoas e que não quer matar pessoas. Esse podcast é muito em nome da senhora e também em nome de todas as vítimas e de todas as pessoas afetadas por essa tragédia, né, Marcelo? Exatamente. E é isso. E ela não tinha uma arma. Ela salvou muita gente sem ter uma arma. Sem ter uma arma e só com bom senso, boa vontade, coragem. Só isso ela salvou um monte de gente. Teve um menino que foi o herói na história, um das vítimas, que é o Douglas. Era um menino que já estava a salvo e voltou para salvar a namorada e aí foi atingido. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital. Morreu no hospital. Nem sempre os heróis sobrevivem. E esse menino estava sendo tratado como herói também. Então nem sempre os heróis sobrevivem. Então, além da dona Silmara, esse podcast ele tem que ser uma homenagem aos alunos mortos. Caio Oliveira, Cleiton Antônio Ribeiro, Douglas Murilo Celestino, Caio Lucas da Costa Limeira, Samuel Melquiades Silva Oliveira e das funcionárias Eliana Regina de Oliveira Xavier e Marilena Ferreira Vieira Umeso. Além do senhor Jorge Antônio de Moraes, que era tio de um dos meninos dos atiradores, né? Dos dois a gente não vai falar o nome não, porque como dizia o Ricardo Boechat, a gente não está aqui para dar palanque para otário, né? Que é o grande erro da imprensa, é ficar postando foto dos dois, mostrando o perfil dos dois, e eu vi vários especialistas aí dizendo que isso só enobrece os dois e só faz outros meninos que têm o mesmo problema, o mesmo desequilíbrio, só usarem os dois como modelo, como fizeram com Columbine, como fizeram com Virginia Tech, como fizeram com Las Vegas, e se influenciarem cada vez mais e terem essas ideias. Então, a todas essas pessoas, a nossa homenagem, às famílias, os nossos pêsames e o desejo de força, de superação. A gente não pode deixar de falar uma coisa que aconteceu fora do Brasil também. Hoje que a gente está gravando o podcast, dia 15, nessa madrugada ou na noite de quinta-feira, dia 14, aconteceu na Nova Zelândia um massacre também. Um cara entrou com um fuzil numa mesquita e matou muita gente também, logo depois dessa tragédia que aconteceu no Brasil. Então a gente vê a recorrência dessa situação no mundo e espera que isso um dia possa acabar. Não dá mais para falar disso, acho que esse podcast tem que acabar por aqui, ele tem que ser encerrado, porque ele é um podcast um tanto triste, mas que a gente não podia deixar de fazer, porque a gente tinha que fazer essa contextualização de todo o envolvimento do governo pré e pós essa tragédia. Queria encerrar, chegou até mim por compartilhamentos dentro do Facebook. A gente às vezes acaba se deparando com coisas muito ruins e muito boas por compartilhamento, e chegou até mim uma mensagem, um texto postado publicamente. Então eu não pedi autorização para ele, mas como ele postou publicamente no Facebook, e é uma coisa muito positiva, eu acho que isso vale ser falado aqui. É um texto de um rapaz chamado Maurício Adachi. Eu não o conheço, mas o texto dele me chamou muita atenção porque ele vai de encontro ao que a gente fala aqui. Eu vou ler rapidamente. Então, abrindo aspas para o texto do Maurício Adachi. Meu pai tinha uma arma. Faz tempo, a lei ainda permitia. E como toda criança curiosa, eu sempre soube onde ele guardava. No seu comércio vulnerável, ela ficava ali bem acessível na segunda gaveta para o caso de algum ladrão aparecer. Nunca apareceu, mas perdi a conta de quantas vezes eu voltava da escola e ficava lá, esperando meu pai voltar de algum compromisso, sentado na sua mesa com meus 13 anos de idade. E lembro bem de momentos onde achava alguém suspeito, abria a gaveta e ficava segurando a arma, pronto para fazer uma besteira. Um dia, meu pai
percebeu o erro. Levou a arma para casa, trancou numa caixa e escondeu. Acho que levei uns 3 dias para achar a caixa, mais uns 2 para achar a chave. E na minha cabecinha havia ali uma certa garantia. Se eu me envolvesse em alguma treta séria, agora eu tinha um revólver.